Irmãos, mais uma vez, a graça e a paz, né? Aqueles que chegaram depois, tenham um bom dia abençoado na presença do Senhor. Irmãos, eu quero que a gente faça, né, nesse momento agora do culto da esperança, a gente vai fazer uma breve reflexão sobre algo que me incomoda e às vezes incomoda muita gente. Quem é você? Quem sou eu? Já viu que muita gente se pergunta quem somos nós? E isso nos influencia bastante. Influencia a nossa maneira de ver o mundo, influencia a nossa maneira de convivermos, influencia como nós nos vemos diante de Deus, como nós nos vemos diante das pessoas. Tá? Pelo fato de alguns, às vezes, se sentirem menores, né? Se sentirem assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ele tem um complexo de inferioridade, né, muito grande. E alguns, às vezes, se acham, né, porque são alguma coisa diante da sociedade e que às vezes se veem de uma maneira também um pouco diferente, né? Quem somos nós? Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2, que é o texto que eu quero ler com os queridos. Prometo que eu serei bem sucinto, 9h25 no máximo, 9h30, termino. Olha, Colossenses 1 e 2. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo. Presta atenção no versículo 2. Aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e te pedimos, Senhor, fale conosco de maneira poderosa. Repreende, Senhor Deus, toda ação maligna, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, e somente o Teu Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai trazer essa questão, né? E eu fiquei pensando sobre isso, porque, de fato, quem somos nós? Você já se fez essa pergunta, eu tenho certeza, porque todos nós já fizemos essa pergunta, quem sou eu? Tá? E talvez não de forma muito clara e objetiva, a gente encontra maneiras de definir quem nós somos, ou como nós nos enxergamos. Às vezes você vai conversar com alguém, você perguntar quem você, fala assim, olha, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou... Ele vai falar algo que ele faz, né? Mas só que o trabalho, a sua profissão não é você. Outros vão falar, né? Às vezes uma pessoa recém-divorciada vai falar o seguinte, olha, eu sou um fracasso. Né? A pessoa acabou de separar e está mal, está sentindo um peso muito grande, vai falar assim, quem é você? Eu sou um fracasso. E embora realmente tenha fracassado no casamento, o fracasso, né, esse fracasso não define ninguém, não define quem você é. A gente está agora em campanha eleitoral, né? Daqui uns dias começa mesmo a campanha de forma clara. E aí você vai escutar muito isso, né? Os candidatos aparecendo e falando o seguinte, quem é você? Vai falar assim, olha, eu sou de origem pobre, eu sou de uma família humilde, eu vim de um bairro muito carente da cidade e eu estou vencendo, e realmente, né? Está lutando e vencendo. É uma história bonita, mas não representa quem essa pessoa é de fato. Irmãos, quem somos nós? O que nos define como pessoas? O que nos define de falar o seguinte, olha, eu sou, né? 3 pontinhos. Quem de fato eu sou? Irmãos, por quais lentes você se enxerga? Como nós podemos nos enxergar ou nos definir? Se a gente for olhar para a Bíblia, né, especialmente no Novo Testamento, a gente vai perceber e aprender que os cristãos, né, principalmente, a nossa identidade, ela é definida pelo nosso relacionamento com Cristo. Tá? Antes de mais nada, a nossa identidade é definida pelo nosso relacionamento com Cristo. E não por experiências. Sejam essas experiências boas também. Tá? Porque às vezes eu tive experiências boas, mas mesmo as experiências boas não me definem.
Não é quem eu sou, minhas experiências, boas ou ruins, histórias de fracasso ou histórias de superação. Isso não te define. Você tem que colocar primeiro isso em mente, tá? O meu desempenho profissional não me define, tá? Meus relacionamentos aqui nessa terra, em relação a ser um bom marido ou não ser um bom marido, não me define. Se eu fui um bom pai ou um mau pai, isso não me define. Diante da Bíblia, quando nós analisamos o Novo Testamento, a gente vai encontrar isso, né? Contrariando Steve Jobs, né? O nosso legado, o que a gente deixa aqui no universo, que a gente deixa aqui na terra, depois que a gente partir, não nos define. Tem gente que deixou muita coisa, e tem gente que não deixou nada, e já passou. Como a gente viu aqui nos estudos de Eclesiastes na quarta-feira, né? A pessoa mais importante aos olhos do mundo, que viveu nessa terra, já foi. Várias pessoas, vários reis, várias rainhas se passaram, você não sabe nem o nome deles. Então isso não define. O cristão, ele toma consciência de si mesmo, ou constrói por meio de sua posição em Cristo, de tal forma que a resposta do quem sou eu, quem de fato sou eu, a gente pode ver aqui em Colossenses capítulo 1, do versículo 1 e versículo 2. O interessante é que Paulo, ele vai escrever uma carta para os irmãos de Colossos, e ele vai endereçar essa carta. E eu acho interessante, é sobre isso que eu quero falar, irmãos, porque a primeira coisa que nos define, né, já adiantando um pouquinho, eu sou alguém que está em Cristo, aos irmãos fiéis em Cristo. Irmãos, a primeira coisa que te define é se você está em Cristo. Essa é a primeira coisa que te define. Irmãos, se alguém está em Cristo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Irmãos, estar em Cristo significa estar unido a Cristo. E é uma das expressões favoritas do apóstolo Paulo. Ele usa essa expressão nas suas cartas 160 vezes. Unidos em Cristo. Em todas as cartas de Paulo, ele vai usar essa expressão unidos em Cristo 160 vezes, ou seja, é algo que para ele considerava muito importante, estar no Senhor, estar nele, estar unido em Cristo, e é isso que é o meu primeiro ponto, estar unido em Cristo, primeira coisa que me define. Mas o que é estar unido a Cristo? Estar unido a Cristo, irmão, significa não estar mais em Adão. Como assim não está mais em Adão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, Bruninha, por favor. 1 Coríntios 15, 22. Irmãos, no 1 Coríntios 15, 22. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberam nova vida. Irmãos, deixa eu te explicar. Deus, ele analisa, ele nos vê através de duas pessoas, de dois homens. Adão e Cristo. Essas são as duas pessoas que Deus olha lá de cima, tá? E analisa. Se eu estou em Adão ou se eu estou em Cristo. O que significa isso? Aqueles que estão em Adão é aqueles que estão mortos, aqueles que diante de Deus estão debaixo da queda, aqueles que diante de Deus estão debaixo do peso do pecado e da consequência do pecado, que é a morte, né? Tanto a morte natural, né, quanto a morte, principalmente a morte espiritual. Irmãos, e através disso, né, quando nós viemos ao mundo em Adão, ou seja, nós estamos espiritualmente mortos. O estado em que vivem as pessoas são objetos da ira de Deus, ou seja, é aquela culpa que consome por dentro. Sabe o que está debaixo da ira de Deus? Muita gente acha, né, que a ira de Deus, né, é fogo, raio caindo do céu. Mas sabe o que é a ira de Deus? Quando fala que nós estamos debaixo da ira de Deus, sabe quando você vivia no pecado e tinha aquele peso na consciência, aquele peso de pecado que te apontava, falava o seguinte: você está errado, você está errado, você está errado.
e você não conseguia viver de maneira plena, isso é estar debaixo da ira de Deus, tá? E aqueles que estão em Adão, a Bíblia fala que eles estão debaixo da ira de Deus, ou seja, a culpa que consome por dentro, a forma como a gente acusa uns aos outros, a gente transfere culpa, a gente está num ambiente de maldição. Basta ver o mundo natural, né? E o mundo social. A gente percebe o mundo, estamos debaixo de maldição. E estar em Cristo, irmãos, é totalmente diferente disso. Porque estar em Cristo é eu estar agora perdoado, é eu agora estar com esse peso de consciência sanado, que a gente está aprendendo lá em Hebreus, né? Esse peso na consciência que sacrifício nenhum tirava, né? O sangue de Cristo me limpa disso. O sangue de Cristo, Ele perdoa meus pecados. O sangue de Cristo, Ele limpa minha consciência, me purifica. O sangue de Cristo, Ele me regenera para poder viver uma vida santa, na vida reta. Isso é estar em Cristo, né? Significa ter sido amado e escolhido por Deus em Cristo. Irmãos, Efésios capítulo 3, versículo 1. Aliás, Efésios capítulo 1, versículo 3 a versículo 5. Efésios 1, do 3 ao 5. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Irmãos, estar em Cristo é ter sido amado e ter sido escolhido desde antes da fundação do mundo. Isso é estar em Cristo. Quando te perguntar quem é você, né? Eu sou aquele que está em Cristo, ter sido amado. Irmãos, estar em Cristo, né? Agora eu estar vivendo uma vida não mais sem pecado, mas que aquele pecado ele foi substituído, né, na cruz do Calvário. Irmãos, estar em Cristo é ser perdoado. Estar em Cristo, né, como eu disse, é ter sido regenerado, ter sido lavado. Se eu não estou em Cristo, eu estou separado de Cristo. Só tem dois meios: ou eu estou em Cristo, ou eu estou separado de Cristo. E se eu estou em Cristo, né, isso é fruto da obra de Deus. Já não estou em Adão, estou em Cristo. Irmãos, sabe quais são as implicações disso? Lembra que eu falei que a questão de quem sou eu, às vezes me define diante da sociedade, me define como eu me enxergo diante das pessoas? E por isso que a gente vê tantas pessoas, né, com complexo de inferioridade, se sentindo tão pequenas, né? É tão complicado, se sentem às vezes tão aquém, porque elas não têm essa consciência de estar em Cristo. Irmãos, eu preciso ter essa consciência, porque se eu sou amado por Deus em Cristo, desde antes da fundação do mundo, se Deus me escolheu me amar em Cristo, antes mesmo de eu nascer, sabe o que isso significa? Sabe qual que é essa implicação na minha vida? É que eu sou amado por Deus, não depende de quem eu sou. Não depende, irmãos. Não tem como Deus me amar mais do que me ama. Não tem como Deus me amar menos, tá? Ele me ama. Isso tira de mim, sabe o quê? O peso de querer ser quem eu jamais conseguirei ser, para ser amado. Quando eu entendo que eu sou amado, que eu estou em Cristo e que eu fui amado desde antes da fundação do mundo, isso tira o peso de eu querer fazer, né? De eu querer ser aquilo que eu não sou. E quantas pessoas vivem dessa forma, querendo ser aquilo que não é? Irmãos, e se eu fui justificado por Deus em Cristo, né? Se Cristo é a minha justiça e Ele se sacrificou por mim desde antes da fundação do mundo, antes de eu fazer qualquer coisa, de bom ou de ruim, né? Ele já morreu por mim, me salvou, me elegeu, me justificou. Isso tira de mim o peso de querer fazer o que eu jamais conseguirei fazer. Quantas pessoas estão fazendo aquilo que não conseguem, que se desgastam, morrem tentando fazer aquilo que não consegue?
E eu tenho que ter essa consciência, eu sou amado, eu estou em Cristo, eu fui perdoado, eu fui justificado. Isso tira o peso, isso tem que tirar o peso, tá? De cima de mim. Isso tem que me deixar leve, tem que me deixar livre. Irmãos, se eu estou em Cristo, né, eu recebi vida. Então eu não preciso, né, isso me liberta de viver buscando encontrar força em mim mesmo, ou em alguém, ou em alguma coisa. Quantas pessoas que estão apoiadas, né? Sem fulano eu não vivo. Acabou minha vida. Acabou, eu não consigo. Sem isso aqui eu não vivo. Sem isso, se tirar isso de mim, acabou minha vida. Irmão, você não precisa disso. Nós temos Cristo, nós estamos em Cristo. A nossa força não é de nós mesmos, não está em alguém, não está em alguma coisa. A nossa força está em Cristo. Irmãos, quem sou eu? Eu sou alguém que está em Cristo, justificado, vivificado por Deus em Cristo. Segundo ponto, tá? Bem rápido, que o apóstolo Paulo traz aqui no Colossenses capítulo 1, versículo 2, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo. Irmãos, nós somos santos, tá? Santo é uma das palavras mais mal compreendidas da história, tá? Por quê? Porque a gente viu que nos primeiros cristãos, lá no século II, século III, eles começaram, né, a alcunha de santo naqueles primeiros apóstolos, né? Aí você vê a pessoa falar São Paulo, né? Santo André, São Pedro, né? Na tradição católica romana, se a gente for analisar, o santo é aquela pessoa que foi canonizada porque fez realizações incomuns. E infelizmente, irmãos, no nosso meio, no meio protestante, a gente começa a achar que santo é uma pessoa que vive acima da média, que tem uma vida cristã acima da média. Essa pessoa é santa. Mas deixa eu te explicar o que é santo. Porque você é santo, eu sou santo, nós somos santos. E nós fomos chamados para isso, tá? Ser santo, irmãos, é a pessoa que foi separada por Deus. Para mim, Bruninha, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que é isso, irmãos? Ele está querendo falar o seguinte: olha, do meio de tantas pessoas, são 7 bilhões de pessoas que hoje existem no mundo, tá? Deus te pegou, Deus te escolheu, Ele te amou, te escolheu e te separou para ser um povo que fale do amor dEle para as pessoas. Isso é ser santo, tá? Isso é ser santo, é ser um povo escolhido, é ser um povo separado. Você foi escolhido, você foi separado para anunciar as grandezas de Deus, a glória de Deus. Isso, irmãos, é aquilo que nós somos. Nós somos santos, não pertencemos a nós mesmos, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Eu fui comprado por um preço alto, que foi o preço do sangue de Cristo. Nós fomos comprados por esse preço, tá? Para declarar ao mundo, proclamar ao mundo como é admirável aquele que nos salvou, como é maravilhoso aquele que nos salvou. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós fomos separados, nós somos santos para isso. Irmãos, terceiro ponto, tá? Nós somos membros da família de Cristo, aos irmãos fiéis em Cristo. Irmãos, nós fomos, né? E aí que cai por terra, às vezes, aquela questão, fala o seguinte: a minha vida com Deus é eu e Deus, né? Não tem nada disso. Tá? A nossa vida com Deus é eu, Deus e os meus irmãos, porque nós somos família, nós fomos chamados para ser família, e não existe cristão, não há como ser cristão se eu não estiver inserido em família, se eu não estiver numa igreja local sendo bênção e sendo abençoado. E nós fomos chamados para isso, nós somos isso,
tá? Nós somos irmãos. Quem eu sou? Né? Eu sou amado por Deus, eu sou santo, eu sou família de Deus. Por último, irmãos, bem rápido, nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Isso é interessante demais, irmãos, porque eles estão em Cristo e estão em Colossos. Sabe o que ele quer dizer com isso? Né? Nós somos simultaneamente cidadãos de dois reinos, tá? E é simultâneo. E aí que entra, eu preciso entender isso tem que entrar na minha mente, é simultâneo. Sabe por quê? Porque às vezes eu acho que eu sou cristão dentro da igreja, né? Eu sou membro da família de Deus, eu sou cidadão dos céus nas coisas espirituais, no GECIPO, né? Eu sou espiritual na EBD, eu sou espiritual nos cultos, né? Mas eu sou cidadão dos céus antes de qualquer coisa, antes de ser cidadão de Colossos. Antes de ser cidadão de Colossos, eu sou cidadão dos céus. E eu preciso fazer a diferença, porque aquele texto de 1 Pedro que a gente leu, ele fala isso, que nós fomos chamados agora para poder anunciar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou. Irmãos, nós somos assim. Esses cristãos viviam em Colossos, mas também estavam em Cristo, ou seja, tudo o que faziam, onde quer que fossem, ou fizessem morada, seja em Colossos, seja em Éfeso, seja em Uruaçu, eu preciso saber o seguinte, que nada vai mudar a questão de eu estar em Cristo. Eu estou em Cristo, irmãos. O cristão não está em Cristo apenas quando está na igreja. O cristão está em Cristo todos os dias, todos os momentos. O cristão está em Cristo. Irmãos, quem nós somos? Quem você é? Quem você é? Eu não sou o que minhas experiências são e dizem que são, sejam elas positivas ou negativas. Eu não sou mais e nem menos, melhor ou pior por aquilo que eu conquisto ou que eu perco nessa vida, tá? Minha identidade não é definida por cargos ou posições na sociedade, ou profissional, ou pela ausência disso. Irmãos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é o que a Bíblia diz que você é, tá? Que isso seja uma palavra de esperança para mim e para você, amém? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos amados, né? Nós fomos escolhidos, nós fomos santificados, nós somos família de Deus e peregrinos nessa terra. Vamos ficar de pé, né? Antes da gente encerrar, quero orar e a gente vai fazer a divisão das classes. Depois a Esther vem aqui para frente, vai dar o estudo de Hebreus e nós iremos lá para o Lidere 1, tá? É um sonho para o Lidere 1 porque ela tem café, né? Então vamos lá, irmãos, vamos orar, agradecer ao Senhor e depois as crianças também estarão nas suas salinhas. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, porque nós fomos amados, nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós fomos justificados pelo Senhor, e nós não somos, ó Pai, aquilo que as nossas emoções dizem que nós somos, nós não somos, ó Pai, aquilo que o mundo diz que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, Senhor, filhos amados do Senhor, pessoas escolhidas, santificadas, justificadas e prontas, Senhor Deus, para anunciar o Senhor. Senhor, que essa verdade seja verdade no coração dos meus irmãos, no meu coração, e que nós possamos ter ousadia, Senhor, para falar do Teu amor todos os dias. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.